Embora o aborto seja um tema atual e muito polêmico e que causa muita divisão, é ainda a cirurgia mais realizada em todo o mundo. Com certeza o assunto aborto ele não é recente. Nós podemos ver na história da humanidade registros, como no caso dos sumérios, dos babilônicos, dos assírios, dos hititas, registros contrários ao aborto. Inclusive no próprio juramento que é realizado hoje, quando os médicos se formam, o juramento de Hipócrates, ele vai dizer que não usaria nenhum tipo de pesário para provocar assim o aborto. Uma outra afirmação forte que vem da antiguidade é o código legal do Medo Assírio, 12 séculos antes de Cristo. Ele vai dizer que qualquer mulher que provocasse o aborto, depois de condenada, deveria ser empalada numa estaca e não deveria ter nenhum tipo de enterro. Já os gregos eles toleravam a prática do aborto. Platão justifica o aborto em relação a crianças que viessem a nascer deficientes. Nós vemos também na história, nos casos dos espartanos, eles tinham uma prática muito interessante. Geralmente eles faziam um teste com os recém-nascidos, os líderes anciãos da comunidade, em jogar essa criança dentro de um vinho diluído ou algo parecido. E dependendo da reação dessa criança poderia ser aproveitada ou não dentro do grupo social dos espartanos. A criança que fosse reprovada, eles eram jogados num local chamado depósito, que nada mais era do que um barranco, ao qual as crianças eram abandonadas para serem mortas. Inclusive, crianças que nascessem também deficientes seguiriam o mesmo processo. A cultura judaica rejeitou plenamente a questão do aborto. E nós vamos ver isso nos escritos do grande historiador Flávio Joséfo no primeiro século. A descoberta do óvulo humano na década de 1820 começaram a surgir algumas leis modernas contra o aborto. E elas começaram a vigorar até 1967, quando alguns estados começaram a flexibilizar um pouco a prática do aborto, principalmente nos Estados Unidos. A descoberta da célula-tronco em 1998 trouxe à tona novamente as discussões em relação ao aborto. O embrião, a célula-tronco então é retirada do embrião e cultivada, e o embrião então é descartável. Essa questão moral de descartar o embrião tem sido o palco das discussões em relação àqueles que são contra, não só em relação às células-troncas, como também em relação ao aborto. Tudo quando você trata sobre a vida, os cristãos, protestantes, evangélicos, católicos, eles irão questionar, porque quando você fala de vida, você fala do dom de Deus, e quando você fala de ser humano, você fala a imagem e semelhança de Deus. Por isso que os cristãos são plenamente contrários à prática do aborto.